Boa tarde, amigos do canal Ginga Esportiva. Boa tarde, meu amigo Willam. Boa tarde, Cardoso. Boa tarde, amigos. Tudo bom? Tudo bom, rapaz. Como é que tá a novidade aí do futebol, meu amigo Willam? Rapaz, você tá vendo aí os times brasileiros se atrapalhando, aí os que estão jogando aí o campeonato internacional aí, Sul-Americana, né? Libertadores também. E até agora tá assustando, né? Se fosse, já estivéssemos chegando aí na fase decisiva aí, só o Palmeiras está mais, né? É verdade. Nos dando assim uma esperançazinha. O restante, até o Flamengo mesmo está tropeçando. Willam, na verdade, nós estamos no meio da fase de grupos. Pode ainda alguma coisa acontecer. Não, pode mudar. Mas eu vou te dizer, desses últimos anos, foi a pior participação dos brasileiros que eu já vi. Se não, vejamos, rodada de ontem. Fluminense perdeu pro Gualberto. Você conhece esse time, Gualberto? Só se for do Alberto, né? Que eu não... Isso. Não, com todo respeito. Todo respeito. A gente não está aqui para estar denigrindo. É um time sem expressão dentro da competição, sim, né? É um time que está a primeira vez participando. Está lá porque teve competência de chegar. Sim. Mas eu digo a tradição. O senhor sabe, o Fluminense vai representar o Brasil no Campeonato Mundial de Clubes, meu amigo. Agora em julho. Mas jogando essa nós bola estamos no mês aí, de maio. Tem que dar uma melhorada, viu? Porque não manter aí aquele ritmo. Você vê, ó, Gualberto. Um time desse daí que a gente... No interior da Venezuela. Pra você ver como o futebol está. Não adianta, nego, tá aqui com um monte de estrela e entrar errado com esse time aí de menor porte. O futebol se decide no campo. Se entrar toda vez com esse saltinho alto aí, pode ser do Gualberto, pode ser... O Fluminense também perdeu, né? O Internacional perdeu também. O Fluminense perdeu para quem foi, você lembra? O Fluminense para o Gualberto, o Internacional para o Atlético Nacional. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional é um time que eu não vi nenhum demérito, porque o Atlético Nacional é um time que chega, né? Foi campeão da Libertadores, lembra? A gente está falando pelo... Mas eu digo assim, pelo peso que o Internacional é um time que é um dos favoritos para ganhar o brasileiro. E outra coisa, o time brasileiro nas últimas edições aí tem... a passos largos, né, de distância dos outros aí. Sim. E esses times aí que a gente tá falando não tem nenhuma expressão, nenhuma contratação, nenhuma estrela, nenhuma coisa assim de... Nenhuma. Nenhuma. Estão dando trabalho aí pro Flamengo. Pois é. Aí o senhor falou em Flamengo, aí vai lá para a Libertadores. E Libertadores também o Flamengo vai empata com Central Córdoba, rapaz. Pois é. Com todo respeito, gente, a Argentina, quem é que vocês conhecem tradicionalmente? Racing. Até o Huracan, um time conhecido, Huracan, Talheres, agora tem o Central Córdoba, um time de tradição aí Central Córdoba, o Flamengo não vence, perdeu aqui e quase perde lá. Se não fosse o goleiro Rossi, o Flamengo tinha perdido de novo pro Central Córdoba, meu amigo William, e meu amigo torcedor, amigo espectador do Ginga Esportiva que acompanha nosso trabalho. É um negócio revoltante. É fácil não falar em Flamengo, né? Depois do jogo, aí teve aqueles incidentes aí, os familiares aí do Rossi, né? Do Rossi tá dando pressão. A presença dele aqui no Brasil, pedindo até para, se for possível... para rescindir o contrato. Mas ele compareceu, se representou, treinou normalmente, e vamos ver o que vai dar, né? Mas olha, se o carro dele não fosse blindado... Era capaz de a gente tá aí com uma tristeza muito grande. A violência no Brasil. A violência está grande demais. Pois é. Mas, William, um dos assuntos que a gente ia falar era isso, era a participação dos nossos clubes na Libertadores. O Fortaleza até ganhou o último jogo agora. A gente está na metade da fase de grupos, tem 4 times fora da zona de classificação. 4 times. Dos 8, tem 4 dentro da zona de classificação e 4 fora. Mas nós poderemos estar no nosso próximo vídeo comemorando aqui que classificou 5, 6, pode acontecer, mas não está fácil. O caso do Flamengo não está fácil. O Flamengo depende dele, mas ele tem que ganhar. E do jeito que ele está jogando, o Flamengo, a imprensa, eu sempre falo, a imprensa brasileira, o jornalista esportivo brasileiro, ele tem um negócio de ele não usar a razão, ele usa muita emoção. Às vezes a gente tem que se controlar para a gente também não usar. Eu não posso criticar uma coisa que eu faça a mesma coisa, eu não tenho crédito para o meu espectador. Então, a gente tem que ver o seguinte, preste atenção. Eu acho que o Felipe Luiz está começando a
querer estar tomando as decisões em cima de amizade. Aí não dá, meu irmão. A partir do momento que eu sou líder, eu sou o chefe de um grupo e eu começo a estar tomando decisão porque o senhor é meu amigo, lhe conheço há não sei quanto tempo, não vai ser usada a razão. Então o que acontece? O Felipe Luiz está saindo na defesa dos jogadores, quando na verdade ele está sendo cobrado, aquele Boto cobra muito, está sendo cobrado, e ele passa na mão em alguns jogadores. No caso, Léo Pereira vem jogando mal. Léo Pereira é um grande jogador, mas era hora de dizer, Léo Pereira, tu vai ficar no banco, tu vai voltar, só tu te recuperar psicologicamente, dar uma descansada e tal, eu vou fazer, um exemplo que eu estou dando, não sou o técnico, ele está vendo lá, o treinamento é ele que faz, mas eu estou te dando só um exemplo, porque o time do Flamengo caiu de produção, o Wesley, caiu de produção o Léo Pereira, caiu de produção o Dela Cruz, está uma graça, o Dela Cruz não acerta um passe mais de 20 metros, rapaz. Aí realmente aí faz o quê? Faz com que o time perca a qualidade que tinha, né? Pois é, veio aqui em São Luís fazer um jogo, jogou mal, quase perde, né? Quase perde e saiu dizendo que era culpa do gramado. Aí eu começo... E agora lá? Aí agora é culpa do gramado lá da Argentina também. Aí, meu amigo, aí eu ainda continuo achando que ele é um bom treinador, ele conhece do riscado, ele conhece. Agora, ele tem que ver que ele não é mais... Olha, o que atrapalhou o Rogério Ceni muito tempo foi isso. Ele achar que ele ainda é jogador, não é mais não. As responsabilidades, a cobrança são enormes, os créditos são menores, porque todo mundo sabe que um trabalho, quando o time é campeão, é 30% ali do treinador e 70%, 80% do time. Agora, quando perde, a responsabilidade é dele, porque o jogador não se escala, quem escala é ele, e ele está vendo. Então o Flamengo caiu de produção, ele tem que segurar essa crise agora. Com certeza, ele volta a jogar o futebol que encantou, né? Assim que ele assumiu o elenco do Flamengo, que é o mesmo elenco, até reforçado. Isso, então... a crise de gestão. William, vamos falar agora, rapaz, desta turbulência, eu não gosto de usar a palavra baixa, mas às vezes a pessoa não entende o que a gente quer dizer. Mas não vamos falar, nosso canal é um canal que a gente preserva ali uma certa qualidade aqui, até no vocabulário que a gente usa, que todo mundo vai nos assistir, e tem pessoas que não merecem você estar baixando o nível, e nem nós vamos baixar. Mas, meu amigo, o que está acontecendo na CBF, meu irmão? É um negócio sério. Gente, o Brasil, olha, nós estamos gravando aqui, eu sempre gosto de dizer, 16 horas e 25 minutos, esta sexta-feira, dia 9 de maio. O Brasil tem jogo há menos de um mês, importantíssimo. Um jogo fora contra o Equador e um jogo aqui contra o Paraguai. 2 times que estão brigando com o Brasil pela vaga. E o Brasil não tem técnico, seu William, e amigo torcedor. Aí, se comprometer aí a situação do Brasil na competição, as costas do homem lá da CBF. Porque até agora, eu não sei o que ele está esperando, negócio de Ancelotti. Meu amigo, ele está lutando para se segurar, ele está lutando para se segurar. Aí tem o Jorge Jesus, que está aí também no mercado, que pode vir, poderia vir, né? Mas também tem aquele negócio lá, que A e B não querem. Eu não sei como é que um órgão, uma organização do futebol, né, representante do Brasil, no caso, que o staff de um jogador vai decidir. Deixa que um jogador, seja quem for, pode ser o maior jogador do país, pode ser quem for, ele não pode ser maior do que a entidade, nunca. A própria seleção brasileira. Só que não tem que ser bom para ele, tem que ser bom para o Brasil. Só que essas especulações, a gente sabe que pode estar acontecendo, mas a gente não tem essa certeza cravada. A gente pode afirmar, mas é o que sai da imprensa. E a gente sabe que tem essa possibilidade. E baseado no que sai da imprensa, que as pessoas comentam. Com certeza. Se for isso, então eu acho que está errado aí as decisões que estão sendo tomadas. Com certeza, William. E, rapaz, olha, saiu a notícia hoje nos jornais espanhóis que o seu Xabi Alonso, o técnico do Arsenal, que fez um grande trabalho, tanto no campeonato inglês como no campeonato agora na Champions, foi eliminado agora, recente, jogando muita bola, fechou um acordo aí com o time do Real, 3 anos de contrato. Pois deixa É sinal o quê? O homem tá livre. Senhor, e esse homem quer vir para cá? Agora escuta, a gente tem que
Meus amigos, a gente tem que analisar as coisas com coerência. Você não pode estar criticando, fazendo juízo de valores de uma pessoa que você não conversou, não vê o que está acontecendo do outro lado e você crava aqui criticando o cara. Imagina o Carlos Ancelotti, nasceu na Itália, a gente sabe dos problemas. A Itália tem problema também, mas nunca é igual aqui o Brasil. País com a economia estabilizada, aquele negócio todo. De repente o cara dá uma palavra, ele é um homem de palavra, ele já mostrou que é um cara sério. E aí acontece um negócio desse, sai lá no jornal de todo mundo que cravaram de bala o carro do Agostinho Rossi aí do Flamengo, que é um dos maiores times do Brasil. Qual o incentivo que essa família tem para dar para esse rapaz vir aqui para o Brasil? Me responda. Se ele for consultar a família vai dizer, olha, você sabe como é que é, você viu que acabou de acontecer. Vai mostrar o espelho que é a questão da segurança no Brasil hoje. E para quem não sabe, né, às vezes passa uma imagem diferente lá fora, mas a realidade é essa daí, ó. Se o carro não fosse blindado, eu acho que com certeza estava no contrato lá. Com certeza, com certeza. Que andar, esses caras não vão, sabe como é que é o Rio de Janeiro. Às vezes eu digo o seguinte, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, tá deixando de ser. Tá com uma violência dessa daí, a não ser qual é o termo que vai ser usado agora com o Rio de Janeiro. Que os caras estão derrubando helicóptero, enfrentando o exército, enfrentando a polícia. Pois é. O jogador, o treinador desse de nome para vir para cá, se ele já não estava muito com essas aí, não sei. Eu acho que seria o velhinho lá, acho que ele viria, ele dá entrevista, ele diz o desejo que teria e a satisfação, né, de comandar a seleção brasileira. Mas tem esses percalços aí que a gente acabou de falar lá na seleção, né? Agora, William, fora, nós estamos falando esta outra parte, fora a esculhambação, a bagunça que está a CBF. O senhor Edinaldo Rodrigues está sendo acusado de corrupção, de falsidade ideológica. Houve agora essa semana, anteontem, uma reunião lá do STF e o seu Gilmar Mendes não aceitou, foi um pedido formalizado da deputada do Rio de Janeiro, pedindo para ele ser tirado da CBF. Mas aí o Gilmar Mendes deu apoio para ele, não aceitou, mas ele está sendo investigado. Agora imagina, estou contratado por uma instituição forte que está me trazendo lá da Itália, da Espanha, para me chegar aqui. Eu não sei se o meu chefe amanhã está fora lá da CBF. É complicado, amigo. Não, o presidente do tribunal não está querendo que ele saia, né? E se for comprovado? Aí ele não vai segurar? Ele não vai ter como segurar. Na verdade, eu tive lendo sobre isso. Tem uns amarrios lá atrás, de parentesco, de favores. Não gosto nem de pegar, porque esse assunto, quanto mais tu mexe, mais ele fede. Então, a gente não está aqui para fazer juízo de valor de ninguém, porque nós não temos... Aguardar as investigações. Nós não somos capacitados para isso e nem temos prova de nada, né? Tá certo? Bom, meu amigo William, agora voltando a falar aqui, aproveitando nosso tempo aqui para falar do futebol maranhense, tivemos essa semana o segundo jogo das semifinais do Campeonato Maranhense. Classificou-se o Maranhão Atlético Clube, que foi o quarto colocado lá na fase de grupos. Essa questão de semifinal é outro torneio, a tradição pesa muito, e tivemos o Imperatriz. Sampaio tinha uma vantagem, jogou lá no estádio Frei Epifânio, venceu, e quando chegou aqui sentou em cima do resultado, foi o grande erro. Imperatriz veio e fez 2-0 e é o time que está credenciado, classificado para a grande final em 2 jogos, um lá e outro cá, por causa de questão de saldo de gol, mas não tem um gol a mais, e por isso a decisão, o segundo jogo da decisão vai ser aqui, que ainda vai ser marcado aí pela federação agora para ver se é no meio ou no final dessa próxima semana. Tem que falar com a CBF por causa da questão de agendamento. Mas o que eu queria falar com você é o seguinte: o Moto já ficou sem calendário, né? Que nós discutimos lá no outro vídeo. Sim. E o Sampaio está bem próximo de ficar sem calendário também. Pois é, quem diria, né? O Sampaio corria aí. Mas olha, o Imperatriz... Para 2026. O Imperatriz, ele veio para cá jogar. O Sampaio também estava com uma vantagem, né? De um gol. Tava. O Maranhão também está com essa vantagem aí, né, no caso da decisão, né? Do Imperatriz. Isso para mim, às vezes, até melhor, William.
jogar logo aqui. Sabe por quê? Porque se tu jogar aqui e fizer o resultado, tu vai pra lá, tem a pressão da torcida lá pra ganhar, mas também de, se o gol não sair, pressionar o time. O Imperatriz perdeu lá e ganhou aqui dentro. Ganhou aqui, pra O você que ver. vai é da personalidade daquele que o jogador tu coloca na mente. Daquele preparo. Tem que se preparar para aquilo ali. Pode ser o Maranhão. Como é que o Maranhão classificou no campeonato? Ele não tinha que vencer por 3, não sei quantos gols de diferença? Contratou o Massinho, que motivou, trouxe o filho dele Quem que motivando esperava também. que pudesse vencer de 3? Um clássico com o Sampaio. Não vai muito da superação, daquela conversa. O treinador, assim como o que está no Maranhão, o Massinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro e o do Imperatriz, né? Chamam, gente, é o seguinte, só depende de nós. Fazer 3, fazer 5, ou pegar 5. Mas nós vamos para ganhar. E assim vai ser um grande... E eu vejo, William, e caro espectador do canal Giga Esportiva, eles estão chegando parelha. Ninguém pode dizer que tem vai ser um favorito, não. Vai depender muito desse primeiro jogo. 2 grandes jogos aí. 2 grandes jogos. Pois é. Maranhão. William, agora falando no Sampaio, rapidamente, que nosso tempo está avançando aqui, para a gente encerrar o vídeo. O Sampaio, rapaz, o Sampaio imediatamente teve. O Sampaio tem uma chance de ter calendário. Conseguiu acesso para a Série C. Mas com essa bola aí que tá jogando. Mas o Sampaio, o Zé Augusto foi contratado, chegou ontem. Aí pode ser. Chegou ontem lá, já marcou o treino. O Zé Augusto, a gente trouxe ele aqui na Rádio Digital Expresso Fluminense, conversamos com ele. Ele é um cara capacitado e a gente conhece o trabalho de Zé Augusto, não está aí, né? Eu que estou dizendo. Esses últimos 3 anos o trabalho de Zé Augusto, lá no Mota, apesar dele não ter classificado, mas eu gostei do trabalho de Zé Augusto lá. E ele está levando um monte de jogador lá para o Sampaio. Ele está levando Ian Christian, zagueiro, que o Sampaio precisa lá para a zaga. Ele está levando o centroavante Jean, que estava negociando com o Maranhão. O Moto renovou o contrato com o Jean e emprestou para o Sampaio, por um valor pago, se não me falha a memória, R$30 mil, para o Jean jogar lá emprestado até o término lá, que o Moto vai pegar ele para disputar o Campeonato Maranhense do ano que vem. O Ian Christian é um bom zagueiro, ele está pegando também, estava querendo pegar o goleiro Thiago, mas chegou atrasado, Thiago já foi embora. Bom goleiro, que o Sampaio está precisando de um bom goleiro, e o Zé Augusto está levando a galera dele lá. Tem já o menino lá, o Adson, lateral esquerdo, bons jogadores. E eu acredito, outra coisa, eles estão motivados. O Zé Augusto está motivado, ele acredita. E outra coisa, o Sampaio está na 4ª colocação. Hoje, na Série D, o Sampaio é o 4º colocado. O Maranhão é o primeiro do grupo A2 e o Sampaio é o 4º. Então, se o Sampaio fizer uma boa campanha da agora para frente, o Sampaio pode sonhar com esse acesso, tá certo? A resposta foi rápida, porque o técnico Gerson Guzmão também não era essas coisas. Eu gostei do trabalho dele ali, mas rapaz, é um pouco difícil, porque você não faz omelete sem ovos. Não tem como fazer. Difícil, né? E aí ele foi, pediu o boné, imediatamente o Sampaio contratou o Zé Augusto. O Sampaio poderia ter trazido o Flávio Araújo também, mas o Zé Augusto, para mim, foi excelente contratação, porque o Zé Augusto já conhece lá, veio agora há pouco tempo, menos de 1 ano. O Zé Augusto trabalhou lá no Sampaio. Então tá aí em aberto, o Zé Augusto estreia amanhã, de novo contra o Imperatriz, jogando pelo Brasileiro da Série D, lá em Imperatriz. E o Imperatriz está querendo recuperar a posição, porque o Imperatriz caiu para o 5º lugar com a derrota para o Maranhão. Então, outro grande jogo, né? É outro jogo que eles vão entrar mordendo. Vão entrar mordendo. O Imperatriz, alguns jogadores que estavam fora desse jogo contra o Sampaio, por lesão ou por cartão amarelo, vão estar disponíveis. O Imperatriz vai estar na ponta dos cascos para o jogo de amanhã. E é assim. Vamos aguardar aí o que vai dar. Meus amigos, a gente vai encerrando aqui o nosso vídeo de hoje. Agradecendo já antecipadamente a todos vocês que vão curtir o nosso trabalho, o nosso vídeo, pedir mais uma vez, compartilhem, peça aos seus amigos que se inscrevam no nosso canal. Nosso trabalho aqui é sério, nosso canal é pequeno, mas o nosso trabalho aqui é sério. A gente aqui não inventa, a gente aqui procura fundamentar tudo aquilo que falamos. Você pode procurar nas redes sociais dos clubes que está lá, tudo isso que nós estamos falando. Aqui a gente ninguém inventa para querer ganhar audiência. A gente não trabalha assim. O nosso forte, tanto aqui como na Rádio Digital Expresso Fluminense,
é falar a verdade, aquilo que o torcedor quer saber, agora com fundamento. É isso aí. Se inscreva, viu? Que vai ajudar aí o canal a alavancar para a gente ir logo para os 500. Exatamente. E andar. Valeu, obrigado aí. Bora. Uma Tchau. ótima semana para todos.